Você já viu uma criança parar de sorrir e ninguém conseguir trazê-la de volta? Essa é a história de Ricardo, um empresário milionário que tinha tudo, menos a única coisa que realmente importava: a alegria da própria filha. Depois de perder a esposa de forma trágica, ele se fechou para o mundo e mergulhou no trabalho, achando que conforto e segurança eram suficientes para curar um coração partido. Mas a vida tinha outros planos. E num erro simples, a matrícula da filha numa escola pública, começou a transformação mais profunda e inesperada da vida deles. Uma professora diferente, uma menina em silêncio, e um pai que, pela primeira vez, teve que parar de correr atrás de números para aprender a ouvir o que realmente importava: o amor. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu naquele dia pode mudar a forma como você enxerga a dor, o luto e os recomeços. E se você acredita que ainda é possível reconstruir a vida com afeto e coragem, então essa história é para você. Antes de começar, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. E nos comentários me diz, qual foi o momento que mais mexeu com você nessa história? Ricardo Mendes não era o tipo de homem que se permitia atrasos. Toda manhã, sua rotina começava às 5h40, com uma xícara de café preto sem açúcar, uma leitura rápida dos relatórios financeiros no tablet e, às 6h15, já estava no carro a caminho da sede da Mendes Medtech, empresa que havia fundado e transformado em referência nacional em equipamentos hospitalares. Viúvo desde os 38, ele agora estava com 45, rico, respeitado, mas com um buraco tão fundo no peito que nem os lucros recordes conseguiam preencher. Desde a morte de Mariana, sua esposa, atropelada num fim de tarde chuvoso, ao sair para comprar uma fantasia de princesa para a filha, Ricardo se tornou uma espécie de fantasma bem vestido. Trabalhava sem parar, dormia pouco, evitava conversas longas e acreditava piamente que tudo que sua filha precisava era estrutura, conforto e os melhores especialistas. Beatriz, porém, não reagia. Aos 8 anos, era uma menininha silenciosa, de olhos fundos e tristes, que colecionava diários em branco e recusava brinquedos novos com um "não quero" quase sussurrado. Terapias, internatos, babás trilíngues, nada funcionava. Naquela terça-feira cinzenta, Ricardo acreditava estar vivendo mais um dia comum, até receber uma ligação urgente de sua assistente. Dr. Ricardo, houve um erro no sistema. Matricularam a Bia numa escola pública. Já começou hoje de manhã. A frase soou como um ultraje. Ele parou tudo, largou uma reunião com investidores e pegou o carro bufando, como se precisasse salvar a filha de um ambiente inaceitável. Ao chegar na escola municipal Arco-Íris, esperava encontrar caos, desorganização e despreparo. Mas o que viu o desconcertou. Crianças sentadas em roda, olhos atentos, ouvindo uma mulher de fala mansa e sorriso triste que contava uma história com um boneco de pano no colo. No canto da sala, Bia. Não só prestava atenção, como sorria. Um sorriso pequeno, tímido, mas era o primeiro em meses. Ricardo congelou ali mesmo na porta. Aquilo mexeu com ele de um jeito que não sabia explicar. E naquele exato momento, sem entender direito por quê, decidiu ficar calado e observar. Júlia Campos percebeu a presença de Ricardo antes mesmo que ele se anunciasse. Tinha um radar afiado para tensões no ar, um legado da sua antiga profissão como psicóloga de emergência. Ela não se intimidou com o terno caro, o olhar julgador ou a postura ereta dele. Apenas levantou-se, se aproximou e ofereceu a mão com gentileza. Você deve ser o pai da Beatriz. Ela é uma menina muito especial. Ricardo, ainda perplexo por ver a filha tão diferente, limitou-se a um aceno. Nos minutos seguintes, assistiu à aula como quem testemunha algo sobrenatural. Júlia falava sobre saudade com as crianças, pedia que desenhassem o que sentiam falta. Bia desenhou uma mulher de vestido amarelo e um balão na mão. Era Mariana,
O desenho estava cheio de cores, algo que ela não fazia desde o acidente. Foi ali, vendo aquilo, que uma rachadura quase imperceptível começou a surgir no muro emocional de Ricardo. De volta ao carro, Ricardo segurava o volante sem ligar o motor. Estava paralisado. Algo naquela professora, naquele lugar, havia quebrado o script de controle absoluto que ele mantinha há anos. Pela primeira vez, se perguntava se estava realmente cuidando da filha, ou apenas evitando que ela o lembrasse da dor que ele mesmo recusava sentir. Naquela noite, ao chegar em casa, Bia fez algo inédito. Deixou o tablet de lado, sentou-se à mesa e contou com palavras simples o que aprendeu. A tia Júlia disse que a gente pode sentir saudade e ainda ser feliz. Ricardo a olhou com os olhos marejando sem perceber. Não disse nada, apenas assentiu com um nó na garganta. Era o primeiro jantar em silêncio confortável que os dois tinham desde a tragédia. Nos dias seguintes, Ricardo passou a acompanhar de longe o que acontecia na Escola Municipal Arco-Íris. Mandava o motorista buscar Bia mais tarde, só para ter a desculpa de chegar mais cedo e observá-la no recreio, de longe. Ela corria, brincava de esconde-esconde e às vezes até ria alto. Uma risada leve que ele mal lembrava como era. Começou a perguntar à filha o que ela fazia e ela respondia. Pequenas frases no início, mas com brilho nos olhos. Hoje a gente falou de medo. Eu falei que tenho medo de esquecer a mamãe. Ricardo se segurava para não chorar na frente dela. Aquela escola que ele tinha ido fechar, agora parecia o único lugar onde Bia conseguia existir de verdade. E Júlia, a professora que ele não conhecia, se tornava cada vez mais uma figura central na recuperação da menina. Num sábado de manhã, Ricardo fez algo que jamais teria cogitado. Enviou uma mensagem para Júlia, agradecendo. Foi simples, seca, quase robótica, mas ela respondeu com delicadeza. Ela é muito corajosa. Só precisava de alguém que a escutasse com o coração. Aquilo ficou na cabeça dele, e pela primeira vez em anos, Ricardo se pegou, pensando em alguém além do trabalho, além do luto, além da culpa. Começou a visitar a escola fora do horário de aula. Ajudou com uma doação de livros. Mandou instalar ventiladores nas salas, e aos poucos foi se permitindo conversar com Júlia. O tom das conversas era leve, quase terapêutico. Mas havia uma energia ali, uma troca silenciosa entre duas almas quebradas que, sem perceber, começavam a se reconhecer. Júlia, por sua vez, percebeu a transformação de Ricardo com cautela e surpresa. Estava acostumada com pais distantes, ausentes ou defensivos. Mas havia algo diferente naquele homem sisudo e meticuloso. Atrás da armadura de executivo, ela enxergava um pai assustado, tentando desesperadamente resgatar a filha sem saber como. E ela entendia, mais do que ninguém entendia. Ainda sonhava com o filho que perdeu. Lucas, um menininho de olhos curiosos que adorava guardar pedras no bolso, e dizia que cada uma tinha um poder invisível. Depois do acidente, Júlia quase enlouqueceu. Abandonou a psicologia, cortou relações com o mundo e, por um tempo, esqueceu de si. A sala de aula foi sua tábua de salvação. Transformou sua dor em ferramenta. E agora via em Bia e Ricardo uma chance de oferecer aquilo que não conseguiu salvar no próprio filho: presença, escuta e afeto. A aproximação entre os três foi acontecendo sem grandes planos. Júlia convidou Ricardo para participar de uma dinâmica com os pais. Ele aceitou, relutante. Sentou-se no círculo, cruzou os braços, mas ouviu. E ao final, quando foi perguntado o que mais temia, sua resposta escapou antes que ele pensasse. Tenho medo de que minha filha cresça, achando que perdeu os dois pais, não só um. O silêncio foi geral. Júlia apenas assentiu, com os olhos úmidos. E Bia, que estava ali, se aproximou e segurou a mão dele. Foi a primeira vez que Ricardo chorou na frente da filha. Não foi um choro bonito ou controlado. Foi um soluço cru,
daqueles que limpam a alma. E ali, no chão de linóleo gasto daquela escola simples, aconteceu o que nem as terapias de alto nível conseguiram provocar: um encontro de verdade. O que aconteceu nas semanas seguintes não estava nos planos de ninguém. Bia começou a deixar bilhetes para o pai, com desenhos e pequenas frases como "Hoje eu fui feliz" ou "A mamãe ia gostar de você sorrindo mais". Ricardo guardava cada um como se fossem diamantes. Aos poucos, passou a conversar mais com Júlia. Primeiro sobre a filha, depois sobre a vida. Começaram a trocar livros, indicações de filmes e confidências que não se revelam facilmente. Júlia contou sobre Lucas, Ricardo contou sobre Mariana, e naquela troca silenciosa de dores expostas, os dois foram se curando sem perceber. O olhar dele já não era tão frio, o dela já não era tão triste, e Bia, entre os dois, parecia florescer com uma leveza inédita, como se estivesse reencontrando seu lugar no mundo. Mas toda a história de recomeço precisa enfrentar um terremoto, e ele veio na figura de Helena Alvarenga, mãe de Mariana e avó de Bia. Mulher altiva, de voz firme e olhar que fulmina. Quando soube que a neta estava numa escola pública, chegou à portaria da Arco-Íris como um furacão bem vestido. Interrompeu a aula, exigiu explicações e acusou Júlia, em alto e bom som, de estar manipulando emocionalmente a criança. O que se seguiu foi um confronto tenso, com funcionários constrangidos, alunos assustados e Ricardo tentando mediar uma guerra entre o passado e o presente. Júlia, firme, não revidou. Apenas olhou para Helena com a dignidade de quem não precisa gritar para ser ouvida. Mas quem surpreendeu a todos foi Bia. De pé, diante da avó, ela disse com a voz embargada: "Se eu pudesse escolher outra mãe, eu escolheria a tia Júlia." O silêncio foi tão forte que parecia ter desligado todos os sons do mundo. Helena ficou sem palavras. Pela primeira vez, sua neta tinha se colocado com firmeza, sem gritos, sem medo. Foi como se todo aquele silêncio que Bia carregava no peito tivesse se transformado em voz naquele único instante. Mas o impacto da cena foi avassalador. Temendo que a avó tentasse uma ação judicial pela guarda, Júlia tomou uma decisão dura. Se afastou. Pediu exoneração da escola, desligou o celular e deixou apenas uma carta, dizendo que seu amor por Bia era tão grande que ela preferia sumir a vê-la sofrer por causa de conflitos adultos. Quando Ricardo leu a carta, sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mais do que isso, sentiu que havia perdido uma parte dele que tinha acabado de redescobrir. Bia voltou ao silêncio. As manhãs ficaram cinzas novamente. O sorriso rarefeito. A casa, cheia de presentes caros, parecia mais vazia que nunca. Foram dias difíceis. Ricardo tentava manter a rotina, mas estava diferente. Mais quieto, mais introspectivo. Até seus sócios notaram a mudança. Ele parou de correr atrás de contratos, começou a sair mais cedo da empresa e passava horas olhando fotos antigas de Mariana e Bia, tentando entender em que momento se perdeu de si mesmo. Então, numa tarde chuvosa, entrou no quarto da filha e a encontrou abraçada ao caderno onde desenhava os momentos com Júlia. "Ela foi embora por minha causa?" sussurrou Bia, com os olhos marejados. Ricardo não soube o que dizer. Apenas a abraçou e prometeu: "A gente vai encontrar ela, filha, juntos." E foi ali que a decisão surgiu. Pela primeira vez, Ricardo deixou de agir como um CEO e passou a agir como pai, movido não por controle, mas por amor. Ricardo começou uma busca silenciosa. Usou os poucos contatos que tinha fora do mundo corporativo, ligou para conhecidos da prefeitura, visitou centros educacionais, ONGs, comunidades. A cada negativa, a frustração crescia, mas ele não desistia. Levava Bia com ele sempre que podia, como se a presença dela lhe desse forças. A menina, mesmo em silêncio, parecia entender que algo maior estava acontecendo. Depois de 2 semanas, finalmente, uma coordenadora de um centro comunitário distante reconheceu a foto. "Ela está aqui, sim. Chega cedo,
ajuda nas oficinas, trabalha como voluntária. Ricardo não respondeu. Apenas segurou a mão da filha com mais firmeza e seguiu até a sala principal do centro. Júlia estava ali, de costas, amarrando uma faixa de papel colorido na parede. Quando se virou e viu os dois parados na porta, congelou. O tempo parou por alguns segundos e Bia correu até ela como se estivesse voltando para casa. O abraço entre as duas foi longo, silencioso, cheio de tudo o que nenhuma palavra seria capaz de expressar. Ricardo esperou, respeitou o momento. Quando Júlia finalmente olhou para ele, seus olhos estavam vermelhos, mas firmes. "Você não devia ter vindo", ela disse baixinho. Ele respirou fundo e respondeu: "Não vim pedir para você voltar à escola. Vim pedir para você voltar para nossa vida." Júlia não sabia o que dizer. Não era uma mulher de decisões impulsivas, ainda carregava o medo de ferir mais do que curar. Mas ali, vendo pai e filha juntos, vulneráveis, oferecendo um espaço que não era de substituição, mas de construção, algo se acendeu. Uma nova chance, uma nova família. E dessa vez, sem tentar apagar o passado, mas honrando-o. Com calma, Júlia respondeu: "Se for para ser como eu sou, não como quem eu perdi, então sim." O caminho até se tornarem uma família de verdade não foi imediato. Não houve pedidos de casamento apressados, nem declarações dramáticas. Era tudo feito de gestos pequenos, mas carregados de significado. Júlia começou a frequentar a casa aos poucos. Primeiramente aos finais de semana, depois durante a semana para jantar com Bia. Ricardo, pela primeira vez, aprendeu a cozinhar algo além de ovos mexidos e passou a testar receitas. Bia ria das tentativas atrapalhadas do pai na cozinha e Júlia o observava com aquele olhar doce de quem já entendeu que a perfeição não mora nas grandes conquistas, mas nas imperfeições acolhidas. E foi nesse ambiente de simplicidade afetiva que os três criaram sua rotina, uma rotina feita de escuta, presença e, sobretudo, de liberdade para sentir. Foi numa dessas noites tranquilas que Ricardo teve a ideia de fundar o Instituto Mariana Mendes. Surgiu enquanto olhava uma foto antiga da esposa, onde ela sorria, segurando Bia recém-nascida. Ela acreditava em gente, em cuidado, em escutar o outro, disse ele quase num sussurro. Júlia apoiou na hora, e mais do que isso, se comprometeu em ajudar a construir algo que levasse acolhimento a outras crianças enlutadas, como Bia foi um dia. O projeto nasceu pequeno, mas ganhou força com a ajuda de parceiros da Mendes MedTech. A missão era clara: oferecer suporte emocional gratuito a crianças e adolescentes que tivessem passado por perdas traumáticas. A sede foi instalada na antiga casa dos pais de Ricardo e cada cômodo foi adaptado com um propósito terapêutico. Era como transformar dor em amor, de forma concreta, com impacto real. A inauguração do Instituto Mariana Mendes aconteceu numa tarde ensolarada de setembro. Foi um evento discreto, sem pompas, mas carregado de emoção. Crianças que haviam sido atendidas por Júlia na escola compareceram com seus pais, e muitas delas deixaram bilhetes anônimos numa árvore de papel montada no saguão. "Aqui eu aprendi a falar do que dói", dizia um. "Aqui eu descobri que ainda sou amado", dizia outro. Ricardo, que sempre foi um homem de discurso pronto e frases bem calculadas, desta vez apenas agradeceu com a voz embargada e os olhos marejados. Júlia, ao seu lado, segurava a mão de Bia. A menina usava uma flor amarela no cabelo, como a que Mariana usava no dia do acidente. Era um símbolo silencioso de que ninguém ali havia sido esquecido, mas que todos estavam sendo transformados. Os meses seguintes foram de construção, tanto do Instituto quanto da nova vida. Bia voltou a ser uma criança risonha, criativa, cheia de vida. Começou a pintar, escrever pequenas histórias e até apresentar trabalhos na escola com confiança. Sua professora atual, emocionada, disse a Ricardo:
Ela fala de sentimentos com uma maturidade que impressiona e sempre termina dizendo: aprendi isso com a tia Júlia. Ricardo e Júlia não forçavam nenhuma definição para o que eram. Não se apressaram a casar, nem se apressaram a rotular o vínculo. Mas ali havia amor, respeito e compromisso. Quando certa noite, Bia os chamou na sala e disse baixinho: eu queria chamar você de mãe, posso? Júlia chorou pela primeira vez em muito tempo, não de dor, mas de gratidão, e disse: você pode me chamar do que o seu coração quiser, porque ele já é meu lar. A notícia do crescimento do instituto se espalhou mais rápido do que imaginavam. Logo, outras escolas começaram a procurar a equipe de Júlia para formar professores, desenvolver rodas de conversa e aplicar dinâmicas de acolhimento emocional. O que começou como um projeto íntimo virou um movimento silencioso de cura espalhado por toda a cidade. Mas o que mais surpreendia Ricardo não era o alcance do projeto, e sim a transformação interna que vivia a cada dia. Ele, que antes fugia de sentimentos como quem foge de um incêndio, agora era capaz de sentar com sua filha e falar sobre saudade, culpa, amor e medo sem sentir vergonha. Seus colegas diziam que ele estava mais humano, e ele sorria com ironia. Não sabiam que, para se tornar mais humano, ele precisou primeiro aceitar o que havia de mais quebrado dentro dele. A maior prova disso veio na formatura de Bia, no fim do ano letivo. A escola, com seus murais coloridos e janelas barulhentas, estava lotada de pais e familiares. Bia foi chamada para fazer um pequeno discurso de agradecimento como aluna destaque no projeto de expressão emocional. Subiu ao palco tímida, segurando um papel dobrado, mas logo largou o papel de lado e falou com o coração: eu quero agradecer meu pai por nunca desistir de mim, mesmo quando ele não sabia como me ajudar. E quero agradecer à tia Júlia, que hoje é mais do que minha professora. Ela é minha mãe do coração. A plateia ficou em silêncio e depois aplaudiu de pé. Até mesmo Helena, que estava presente, levantou com os olhos vermelhos e se juntou aos aplausos. Naquele momento, ninguém ali via mais uma família desestruturada tentando se reconstruir. Eles viam amor, puro, real, possível. Depois da formatura, algo mudou entre Helena e Júlia. A mulher que antes só enxergava desordem e ameaça na figura da professora, agora via alguém que havia salvado sua neta, talvez até seu genro. Foi ela quem pediu para conversar em particular. A conversa foi tensa no início, cheia de silêncios e tentativas de manter o orgulho intacto. Mas aos poucos, Helena cedeu. Eu fui dura porque achei que estava perdendo a última parte da minha filha. Mas percebo que, na verdade, vocês estão ajudando a manter Mariana viva de outro jeito. Júlia escutou sem interromper. E quando a senhora finalmente disse obrigada por amar a minha neta quando ninguém mais sabia como, elas se abraçaram. Foi um abraço estranho, entre duas mulheres muito diferentes, mas unidas por uma menina que ensinou ambas a reaprender o amor. Com o tempo, os domingos na casa de Ricardo ganharam novos sons. Risadas, cheiro de bolo no forno, trilhas sonoras infantis tocando ao fundo. Júlia, que antes se sentia um corpo deslocado no mundo, agora tinha um lar. Não porque precisava preencher um espaço, mas porque foi escolhida. Ricardo, que antes vivia cercado de gente e ainda assim se sentia sozinho, agora descobria que intimidade verdadeira não se comprava, se construía. E Bia, ela floresceu. Não se tornou uma criança perfeita, mas uma menina inteira. Com saudades, memórias, medos e alegrias, todas coexistindo num coração que finalmente aprendeu que sentir não era sinal de fraqueza, mas de vida. E a vida, como eles aprenderam juntos, não precisa ser perfeita para ser plena. Basta ser compartilhada. Um ano depois, no aniversário de Bia, ela fez um pedido inusitado. Queria que a festa fosse no Instituto Mariana Mendes. Nada de salão decorado com princesas, nem buffet sofisticado.
Queria seus amigos, os professores, as crianças que participavam dos grupos de acolhimento. Queria brincar no pátio, comer bolos simples e dançar músicas que aprendeu com Júlia. Para Ricardo, aquilo foi mais do que um pedido infantil. Foi um marco. A filha que antes se escondia no silêncio, agora queria celebrar a vida em público, com as pessoas que haviam feito parte de sua reconstrução. E assim foi feito. A festa teve bolo de cenoura, suco de caixinha e muitas fotos tortas. Mas o que mais marcou foi quando, no meio das brincadeiras, Bia puxou Ricardo e disse: "Pai, esse é o melhor dia da minha vida." Ele apenas sorriu, sem conseguir conter as lágrimas. Era o tipo de frase que antes ele só escutava nos comerciais. Agora era real. O tempo foi passando e, sem pressa, Ricardo e Júlia começaram a organizar a vida como uma família. Júlia manteve seu espaço pessoal, sua profissão, sua individualidade, algo que Ricardo admirava profundamente. Ele aprendeu com ela que amar não era controlar, mas sustentar a liberdade do outro, e ela aprendeu com ele que não precisava se proteger o tempo todo, que confiar também era uma forma de cura. Eles não substituíram o passado, nem apagaram as dores, mas criaram novos significados para os espaços que antes estavam vazios. Bia cresceu com referências reais, com lembranças da mãe que partiu e com a presença constante da mulher que a ajudou a reencontrar a luz. À noite, antes de dormir, ela mantinha um hábito. Pegava o caderno que usava na escola arco-íris e desenhava o que havia sentido durante o dia. Era seu jeito de lembrar que sentimentos precisam de espaço e que o amor, quando é verdadeiro, cabe até na dor. Com o crescimento do Instituto, Ricardo se viu cada vez mais envolvido, não só como gestor, mas como alguém disposto a aprender. Participava das rodas de conversa com pais, oferecia palestras sobre luto nas empresas e, num movimento inesperado, começou a escrever sobre sua própria jornada emocional. Júlia o incentivou a transformar isso em um livro. Você tem muito a dizer, e outras pessoas precisam saber que é possível recomeçar. O projeto saiu do papel no ano seguinte com o título O Silêncio da Minha Filha e a Voz que Encontrei em Mim. A obra, publicada de forma modesta, viralizou entre educadores, pais e profissionais da saúde mental. Não porque fosse escrita por um especialista, mas porque era a história real de um pai que decidiu escutar, e com isso mudou tudo. Foi nesse ponto que Ricardo entendeu, com clareza, o quanto aquele único erro administrativo, a matrícula equivocada de Bia numa escola pública, havia sido, na verdade, a reconfiguração do seu destino. Se aquele dia não tivesse acontecido, talvez ele ainda estivesse preso na frieza dos lucros, na falsa segurança da rotina e no medo paralisante de sentir. Talvez Júlia nunca tivesse conhecido Bia, e talvez Bia jamais tivesse se reencontrado com o mundo. Às vezes, é preciso que a vida cometa um erro para nos levar ao lugar certo. E naquele caso, o erro virou milagre. Não um milagre religioso ou fantasioso, mas um milagre cotidiano. O milagre de quando o amor encontra espaço no meio da dor e transforma tudo. Hoje, Ricardo costuma repetir uma frase sempre que alguém pergunta sobre o Instituto. A dor não tem como ser evitada, mas pode ser acompanhada. E isso muda tudo. Ele fala com a serenidade de quem conheceu a escuridão por dentro e descobriu que era possível acender pequenas luzes, mesmo quando não havia esperança alguma. Júlia segue firme na missão de educar para o afeto, treinando novas gerações de professores a enxergarem cada criança como um universo em construção. E Bia, agora com 10 anos, tornou-se uma espécie de embaixadora informal do Instituto. Conta sua história sem vergonha, conversa com outras crianças enlutadas e até gravou um vídeo institucional onde diz, com convicção: "Não é porque minha mãe morreu que o amor acabou. Ele só aprendeu outro caminho." No fim das contas, o que parecia ser uma tragédia congelada no tempo, transformou-se num novo começo.
Não houve milagre de retorno, nem fórmulas mágicas. O que houve foi coragem, de uma professora que decidiu transformar a própria dor em missão, de uma criança que encontrou voz depois do silêncio, e de um pai que ousou amar de novo, mesmo com medo. O que Ricardo, Júlia e Bia construíram juntos não foi apenas uma nova família. Foi um novo tipo de laço, costurado com escuta, sustentado pela presença e mantido vivo pela memória dos que se foram e pela alegria dos que ficaram. Porque o amor, quando é real, não substitui. Ele transforma, e transforma para sempre. Na última página do livro que escreveu, Ricardo deixou uma dedicatória simples, mas poderosa. Para Mariana, que me ensinou o amor. Para Júlia, que me ensinou a senti-lo de novo. E para Bia, que me ensinou tudo o que realmente importa. Aquela frase resumia mais do que um ciclo. Era o testemunho de alguém que havia aprendido na prática que recomeçar não é esquecer, é lembrar com menos dor e mais sentido. Era também um convite para qualquer um que lesse sua história, um lembrete de que até os dias mais sombrios podem carregar sementes de luz. Basta que alguém, mesmo sem perceber, se disponha a plantar. E assim, naquele dia que começou com um erro e terminou com um abraço, a vida de Ricardo mudou para sempre. Ele não se tornou um homem perfeito, nem um pai exemplar em todos os sentidos, mas se tornou presente, se tornou real. E esse foi o maior presente que Bia poderia receber. O que parecia apenas mais um dia virou o marco silencioso de uma transformação que ninguém esperava. E embora nem todos os personagens dessa história estejam mais aqui, de alguma forma, eles continuam vivos, nos gestos, nas palavras e no amor que, mesmo ferido, soube recomeçar.